sou fiel um pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel um pouco, meus passos guiará. Se sou fiel um pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel um pouco, meus passos guiará. Eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra do meu Senhor. Eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra do meu Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficaram admirados e diziam: de onde recebeu tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhe dizia: um profeta só não é estimado em sua própria pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se sou fiel um pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel um pouco, meus passos guiará. Sentai-vos por gentileza. Querido Padre Israel, fundador da comunidade aqui da nossa Diocese Amor Aliança, obrigado pela tua presença, que bom que o Senhor está aqui. Nossos seminaristas, agora nosso diácono, que bom que vocês estão aqui nesta noite. Querido povo, hoje até meia-noite nós vamos conseguir queimar todas as calorias necessárias para o dia de hoje, para dizer: hoje a minha vida foi fitness. Eu dei conta de queimar as calorias, dei conta de render o que tinha que render, com aquilo que ficaria demasiadamente encrostado em mim. Uma alegria estar aqui com vocês. Por isso que eu iniciei a missa dizendo que um dia na minha vida eu não fiz a opção por vocês, eu fiz a opção por Jesus. Só que Jesus me fez chegar até vocês. Foi Jesus que me deu vocês. Foi Ele que colocou vocês aqui. Foi Jesus que me colocou vocês à minha frente. Eu escolhi por Jesus e Ele me deu vocês. Por isso que a palavra dele hoje é uma palavra desafiadora. Quando nós observávamos que dizia: aquele menino com todos os milagres, com toda a inteligência, não era acreditado.
E a razão pela qual ele não era acreditado era uma só: porque ele era da periferia, um menino muito simples, um menino de família pobre, um menino que trabalhava em carpintaria. Como é fácil a gente rotular pessoas e achar que as pessoas, porque são simples, elas não têm nada a oferecer, elas não têm nada de bom, elas não têm nada de bonito. E isso a sociedade continua ainda hoje estabelecendo rótulos sobre nós que fazem a gente às vezes desacreditar, porque a pessoa talvez não tenha o sobrenome que deveria ter, não tenha a fama que deveria ter, e talvez não representa tudo que deveria representar. Por isso que o tema que eu quero trabalhar de forma muito objetiva é este: como lidar com as cicatrizes que o passado nos deixou. Como lidar com essas marcas que o passado nos deixou? Como lidar com esses traumas que o passado criou em nós? Como lidar com essas dores que ficaram dentro de nós? E aí eu começo dizendo que a vida é rara, a vida precisa ser apreciada, ela precisa ser saboreada. Esta vida merece ser vivida em cada momento, em cada etapa, com muita intensidade. Às vezes nós vamos ficando cansados, vamos perdendo a capacidade de ter essa paciência. E podem observar, quando estamos estressados demais, a primeira coisa que a gente perde é a paciência com as pessoas, com a gente, com quem a gente ama. A gente tem dificuldade de lidar com o tempo, tem dificuldade de lidar com as esperas, tem dificuldade de lidar com as demoras. A gente quer tudo para ontem. Nós colocamos nossa alma em um ritmo tão acelerado que é contrário àquilo que a alma pede, que a alma deseja, que a alma precisa. Nós precisamos prestar atenção no ritmo que estamos dando à nossa alma. Muitas vezes estamos fazendo nossa alma viver em um ritmo que sufoca, que mata aos poucos. E quem é que impõe esse ritmo à alma? O corpo. Porque nós não podemos separar as duas realidades. A antropologia cristã, ela nos ensina que corpo e alma estão juntos, mas que eles têm necessidades diferentes. O corpo precisa da atividade física, do descanso, do conhecimento. Se você cuidar bem da sua saúde, vai sentir a necessidade de vez em quando fazer um check-up, fazer um exame de tudo aquilo que faz o seu corpo funcionar, porque você quer ter saúde. E para ter saúde é preciso compreender os mecanismos do corpo, de como ele funciona, das suas necessidades, de como cuidar dele. O corpo precisa ter a dinâmica, e para isso a gente coloca a disciplina de atividade física, para que este corpo não fique envelhecido mais do que a idade que você tem. Então nós precisamos respeitar os limites do corpo, nós precisamos dar ritmo ao corpo, ajudar esse corpo a ter o seu espaço. Às vezes tem pessoas com 50 anos, mas por causa da vida errada que tiveram e que viveram, elas têm um corpo como se fosse de 70 anos, envelheceram demais, perderam alegria, perderam dinamismo. O corpo tem necessidade que, se a gente não observa, ele entra em processo de falência muito cedo. A vida bonita que deveria ter, não tem, porque foi negligente com as necessidades do corpo. Agora, as necessidades da alma são diferentes da do corpo. A alma precisa de oração, a alma precisa de silêncio, ela precisa descansar. E a verdadeira oração é aquela que coloca o corpo a se calar, a parar. Esta é a verdadeira oração. A verdadeira oração faz o corpo parar, faz o corpo calar, faz o corpo silenciar. Ela precisa descansar, a alma precisa descansar. E ela começa a ter a possibilidade de um encontro com Deus
Porque quando a gente disciplina o corpo, a quietude do silêncio, a alma começa a entrar nesse contexto de silêncio, que é onde teremos a oportunidade de ouvir Deus falar. Quando a gente está estressado, a gente não vai conseguir nunca ouvir Deus falar. Quando a gente está nervoso demais, impaciente, a gente não vai ouvir nunca Deus falar. E como hoje existem pessoas destruindo suas vidas, porque não aprenderam a paciência. Não aprenderam a paciência. A pressa nos mata. Eu tenho certeza que você sofre na carne as consequências da sua ansiedade. Quantas pessoas estão sofrendo na carne as consequências da ansiedade? A ansiedade te adoece. A falta de paciência prejudica o seu relacionamento com os outros. A sua vida te exige. Você trabalha muito, você encontra muita gente, sua vida social lhe joga sempre para fora o tempo todo. E qual é o espaço que se cria para cultivar dentro do seu coração? Esse espaço de paciência que só Deus pode nos dar, que só Deus tem para dar. Qual espaço você cria para que Deus possa melhorar a sua vida, para ser ela do jeito que você espera? Quantos aqui estão insatisfeitos com a vida que estão levando? Quantos aqui estão insatisfeitos com a vida e as decisões que estão tomando? Quantos aqui estão tomando decisões obrigadas? Quantos aqui estão tomando decisões que não eram para tomar nesse momento da vida, mas que estão sendo empurrados? Porque a vida exige, e a nossa vida social sempre nos joga para fora, sempre para fora. Qual espaço você oferece a Deus para o seu espiritual florescer? Nesta vida que é tão rara, que é tão cara e que não para, e que muitas vezes você não percebe por causa do seu modo de vida que você escolheu viver, que a vida está passando, que a vida está indo embora e que ela vai terminar. Me permitam ser honesto com vocês. Hoje estou mais perto de ir embora desta terra do que ontem. Mas se eu olhar para trás, o que é que eu me arrependo da vida que eu já vivi? O que é que eu mudaria da vida que eu já passei até agora? Ou o que é que eu continuaria sendo satisfeito com a vida que eu tenho? Padre Leon Deon, fundador dos Padres Deonianos, ele disse: Deus não pode fazer nada com as nossas obras se antes Ele não possuir o nosso coração. É disso que estou falando. Quando nós oferecemos a Deus o nosso serviço e esquecemos de oferecer a Ele o nosso coração, que é a metáfora de todos os nossos bastidores, Deus não poderá restituir aquilo que ofereço a Ele pelo meu trabalho. E em pouco tempo eu estarei oferecendo a mim, só a mim. Eu ficarei cansado, estressado, bruto com as pessoas. Eu não vou ter delicadeza, que é a característica que todo cristão deve carregar, é a delicadeza. Então, querido povo, repito o que Padre Leon disse: Deus não pode fazer nada com as nossas obras se antes Ele não possuir o nosso coração. Não adianta fazer se Deus não tem o teu coração. Não adianta correr se Deus não tem o teu coração. Tudo vai se tornando inútil. Sabe por quê? Se Deus não possui o teu coração, num determinado momento da sua vida você vai cansar, você vai olhar para trás e vai dizer: o que é que adiantou tudo o que eu fiz? Do que valeu tudo o que fiz? Que vida inútil, que vida triste, que vida insípida, que vida sem sabor. Porque corri muito, fiz muito, mas o meu coração não estava naquilo que eu oferecia para Deus, porque o meu coração não estava em Deus. Como você zela pela sua salvação? Essa é a pergunta que eu quero te fazer. Como é que você zela pela sua salvação? Como você cuida deste dom que Deus lhe deu? É uma pergunta nossa de cada dia. Passa pelo crivo da nossa conversão. Sabe
aquela análise que precisamos fazer da nossa conversão? O quanto do nosso coração já está convertido? O quanto de mim já está parecido com Jesus? A proposta cristã é a gente se tornar cada vez mais semelhante com Jesus, no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de falar, de viver, de amar, no nosso trabalho, lá onde a gente vive, lá onde estamos. É lá que a gente tem que ser a legítima testemunha de Jesus. Eu escuto muita gente dizer: padre, eu vou na missa de cura e libertação, eu volto assim, parece que eu estou na nuvem. O outro dia eu chego no trabalho, vem cada uma bomba que parece que acabou tudo. Claro, é óbvio que quando você está na graça, o diabo não gosta. Quando você está na graça, o diabo não se torna contente. Ele vai tentar dar um jeito amanhã de arrumar alguma coisinha para dizer: tu foi na missa, tu ficou lá das 7h30 até 10 horas. Pois eu vou dar um jeitinho de te estragar para tu pensar que não vale a pena ir lá, que não vale a pena rezar, que não vale a pena estar numa igreja, que quem não está lá está se dando melhor do que tu que está lá. Pois ele faz questão de derrubar a gente, ele faz questão de nos dar alguma coisinha para arrancar a felicidade que Deus plantou na gente. O quanto do nosso coração já está convertido, o quanto de mim já está parecido com Jesus. E ali entra o seu zelo. Jesus é o meu Salvador e preciso zelar por isso. A salvação é um presente inegociável. Enquanto vivemos, nós não teremos a totalidade desta salvação em nossa vida. Por isso que quando a gente encontra alguém dependente da droga, do álcool, vivendo uma prostituição, ali naquela pessoa a salvação deixou de ser zelada, porque a pessoa se perde dia a dia. A salvação é movimento contrário. A salvação é não permitir que a dignidade humana se perca. A salvação é não permitir que a gente se perca. Isto é a salvação. É a gente assumir um jeito de viver que seja digno com aquela salvação que foi realizada por cada um. Porque as nossas escravidões nascem aqui dentro de nós. Aqui. Naquilo que alimentamos e naquilo que permitimos que cresça dentro de nós. Vamos lá, povo querido, está só começando. Nós vamos trabalhar muito este ano. Agora, a primeira coisa que eu queria que tu trabalhasse hoje é esta frase da homilia que o padre está te falando. As escravidões nascem dentro de nós, naquilo que alimentamos e naquilo que permitimos que cresça. Então, sem vitimismo, o que é que está te escravizando, que tu está deixando te escravizar? O que é que está te doendo e tu está deixando doer? Não coloca o mercúrio, tem que colocar o mercúrio na ferida. O que é que te dói que tu está deixando crescer dentro de ti? Nós somos responsáveis também pela salvação do outro. Eu participo da sua salvação. É honestidade com o processo. Deus trabalha no coração verdadeiro. Deus não consegue trabalhar num coração mentiroso. Jesus se deu bem com todo tipo de gente, mas teve uma classe que Jesus não se deu bem. Ele quebrava o pau. Jesus não se deu bem com os mentirosos, porque ele era a verdade. E quando há verdade, não pode haver mentira. Ele não consegue trabalhar em um coração mentiroso. Ele não consegue estar num coração que é mentiroso. Não se descuide de ser um homem salvo, que a mentira não lhe escravize, que o vício não lhe escravize. Como dá trabalho ser mentiroso, como dá trabalho inventar uma história, como dá trabalho mentir. A gente cai na própria mentira da gente. Claro que nossas misérias nos fazem padecer, mas é a superação das misérias que nos salvam. Quando eu supero a minha miséria, eu estou sendo salvo. Quando eu supero a minha fragilidade, eu estou salvando, pela graça de Deus. Assim como o namoro. É bom que os namorados terminem o namoro. É bom.
É importante que às vezes um casal de namorado termine o namoro. É melhor terminar o namoro do que terminar um casamento. É muito melhor que se termine quando estão namorando do que terminar quando estão casados. Se você percebe muitas vezes incompatibilidade no namoro, que você não tem disposição para lidar com aquela pessoa, você não pode se casar com esta pessoa. Se você já percebe indícios de agressividade, que esta pessoa não será capaz de ser um instrumento de salvação, se não vai lhe favorecer a liberdade, essa que Deus nos dá, que não é essa de ir para lá ou para cá, mas essa liberdade interior que é de lutar pelo outro, não vale a pena. Então termina o namoro. Termina, tenha coragem. Repito, se você percebe que a pessoa não está lhe dando razões para ficar ao lado, termina esse namoro. É melhor que termine o namoro do que depois terminar o casamento. Então, querido povo, a palavra de Deus nos liberta, a verdade sempre nos liberta, e toda a palavra de Jesus, ela é sempre comprometida com o crescimento humano. A palavra de Cristo é para que a gente cresça, para que a gente seja, para que a gente floresça, para que a gente se torne melhor. Termino te fazendo o pedido na primeira missa, não te esqueça, é um pedido que eu te faço, através de uma pergunta. A escravidão, ela está dentro de ti, porque nasce dentro de ti, mas o que é que tu permite crescer dentro de ti? Pelo que você está sofrendo hoje, e que é só você que pode dizer basta, nem eu, nem fulano, nem Beltrano, você. Creio, Senhor.